Pessoal do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com a nossa segunda videoaula sobre mutações cromossômicas numéricas, certo? Nós já tivemos uma videoaula anterior sobre mutações cromossômicas numéricas do tipo de euploidia. Agora nós vamos analisar as de aneuploidia. Então, vamos partir aqui de uma condição diploide 2N igual a 6. Cada figurinha geométrica dessa aqui representa para a gente um cromossomo. São 6 figurinhas aqui, certo? Então, nos casos de aneuploidia, nós vamos ter a alteração no número de cromossomos em cromossomos pontuais, poucos cromossomos, um a mais, um a menos, dois a mais, dois a menos. Então, caso de monossomia, um cromossomo a menos. Então, aqui, 5. Caso de nulissomia, que para a espécie humana ela é letal, ela gera abortos espontâneos, uma condição aí que o desenvolvimento embrionário não continua. Então, nesse caso, o 2N menos 2, ficando aí apenas com 4 cromossomos, isso que são 2N igual a 6 dessa espécie aqui que nós estamos discutindo, uma espécie hipotética qualquer. E no caso das polissomias, onde nós temos cromossomos a mais. Então, 2N mais 1 igual a 7, né? Então, ó, 4 com 3, 7. E a tetrassomia, que para a espécie humana também ela gera malformações tão grosseiras aí que nós também temos casos de aborto espontâneo, o desenvolvimento embrionário não continua, né? Então, nesse caso, 2N mais 2, nós temos 8 cromossomos, né? Então, ó, 2, 4 com mais 4, 8. Ok? Percebam que é bem diferente da condição de euploidia, onde nós temos aqui um conjunto cromossômico a mais, todo adicionado a partir de uma condição 2N, ou um conjunto cromossômico a menos a partir da condição 2N. Beleza, pessoal? Então, no caso aqui de redução do número de cromossomos, nulissomia 2 a menos, para a espécie humana ela é letal, ela não gera nada viável, nós vamos começar a discutir e aprofundar então a partir de monossomias, um cromossomo a menos, certo? Para a gente poder entender redução do número de cromossomos ou adicionar o número de cromossomos na espécie humana, nós temos que lembrar que o conjunto cromossômico da espécie humana é igual a 2N 46 cromossomos. E que os 22 primeiros pares, são 44 cromossomos, são ditos autossômicos. São cromossomos que carregam genes que se expressam de maneira idêntica entre homem e mulher, portanto, não servem para diferenciar homem e mulher. Ok? E nós temos aí, completando 46 cromossomos, um par, ou seja, 2 cromossomos sexuais, o par sexual, certo? Por que eu estou fazendo essa abordagem com vocês? Porque adicionar ou retirar cromossomos autossômicos geram consequências completamente diferentes de adicionar e retirar cromossomos sexuais, certo? Isso aqui muitas vezes é cobrado pelo vestibular e é importante que você identifique, certo? Então vamos analisar aqui o nosso primeiro caso de mutação cromossômica numérica do tipo de aneuploidia para a espécie humana, no caso de monossomia, especificamente na síndrome de Turner. Tá? Então, eu tenho aqui o cariótipo da espécie humana. Perceba que esse cariótipo não está completo. Até o 22º par está tudo ok. O 23º par, representado agora apenas por um único cromossomo, portanto, falta um cromossomo X. Um único cromossomo X com uma informação genética suficiente para expressar características femininas. Portanto, nós estamos diante de uma mulher, ok? Porém, essa mulher, ela, do ponto de vista reprodutivo, ela não é viável. Perceba, óvulos atrofiados, a ausência de menstruação, a ausência da puberdade, uma deficiência hormonal que não leva à ovulação, ok? Então, ela, do ponto de vista reprodutivo, não deixa descendentes. Então, esse cromossomo X a menos, ou seja, lá no par sexual, um cromossomo X a menos. Então, dos 46, nós temos apenas 45, síndrome de Turner, X0. Nós vamos analisar a síndrome de Turner e o número de cromossomos X e Y por uma outra perspectiva mais para frente lá na genética, certo? Então, aqui, o que representa para a gente síndrome de Turner? 44 cromossomos autossômicos mais um cromossomo X, certo? Então, 45 cromossomos. Daqui para frente agora, gente, nós vamos analisar apenas as polissomias, e especificamente só as trissomias, porque tetrassomia, 2 cromossomos a mais,
geram aí uma malformação, um conjunto de malformações muito significativas e o embrião acaba não terminando o desenvolvimento embrionário, certo? Então, nós vamos analisar 4 trissomias, 2N mais 1. Então, todas as condições aqui serão 47 cromossomos. Então, tome cuidado, certo? Por quê? Nós não teremos cromossomos a mais, gerando um cromossomo a mais, gerando o mesmo tipo de síndrome. Cada síndrome, um cromossomo a mais em um dos pares autossômicos. Lembrando que são 22 pares de pares. 22 pares autossômicos. Então, nós temos 4 tipos aqui, tá? Desculpa, 3 tipos. Down é relacionado a cromossomo a mais em cromossomo autossômico, Edwards e Patot. Porque Klinefelter é cromossomo a mais lá no par sexual. Ok? Então, desses 4 tipos de polissomia, 3 são relacionados a cromossomo a mais em par autossômico, e um, que é o Klinefelter, que é por ele que a gente vai começar, um cromossomo a mais no par sexual. Perceba, eu tenho aqui o cariótipo de um ser humano com um cromossomo a mais. Olha o cromossomo X a mais aqui. Porém, existe o cromossomo Y. Lembra que o cromossomo Y está relacionado a características sexuais masculinas. Nós estamos diante de um homem. Ele tem fenótipo de homem, tá? Ele tem características masculinas. Porém, esse cromossomo X a mais aqui, ó, XXY, faz com que esse homem não seja, do ponto de vista reprodutivo, viável. Então, testículos pequenos, esse homem é estéril, ele não entra em puberdade, ele não produz testosterona, ele não produz, portanto, características que o tornem, do ponto de vista reprodutivo, com a capacidade de gerar descendentes, certo? Então, perceba que os autossômicos estão intocáveis aqui. Não há cromossomo a mais em cromossomo autossômico, são 44, ponto, né? Então, aqui, 47 cromossomos, onde o cromossomo a mais é exatamente o cromossomo X. Síndrome de Klinefelter, ok? Então, Tanner e Klinefelter são alterações no número de cromossomos em cromossomos sexuais. Só que Tanner é um caso de monossomia, um cromossomo a menos, e Klinefelter, um cromossomo a mais. Então, é um homem XXY lá. Em Tanner, é uma mulher X0, certo? Daqui para frente agora, pessoal, nós iremos analisar apenas mutações cromossômicas numéricas de adicionar cromossomos de polissomia em cromossomos autossômicos, e nós vamos começar aqui por ela, pela síndrome de Down, que entre todas as mutações cromossômicas numéricas, não importa aí qual você analise, é a menos rara, portanto, é aquela que tem a maior probabilidade de aparecer na população humana, certo? Então, perceba que eu tenho aqui um cariótipo de uma mulher, visto que é XX, porém, essa mulher tem um cromossomo a mais, ó, um cromossomo a mais no par 21. Essa é a configuração cromossômica da síndrome de Down para uma mulher, certo? 47, um a mais no par 21, XX, certo? Então, condições aqui morfológicas de rosto alterado, né? Nós temos aí as pálpebras mais fendidas, mais abertas, né? Aqui o olho um pouquinho mais puxado. Essa condição gera assim uma deficiência mental que por muito tempo, de forma preconceituosa, recebeu a designação de mongol, de mongoloide, né? Por muito tempo aí não se sabia como tratar e como administrar um portador de síndrome de Down. Hoje nós sabemos que o portador de síndrome de Down, diagnosticado da maneira correta lá no início da gestação, através de exames de ultrassom, através da coleta de material lá do líquido amniótico, prepara o casal para que essa criança, esse recém-nascido, seja estimulado e tratado de uma maneira adequada e que um portador de síndrome de Down tenha a sua colocação, inclusive, no mercado de trabalho, que tenha a sua colocação na vida social, ok? É uma síndrome que gera outras consequências aí, como má disfunção do coração, má disfunção aí dos rins, a expectativa de vida do portador de síndrome de Down tende a ser um pouco menor aí que as demais pessoas ditas normais em relação ao número de cromossomos, ok? Então aqui nós temos uma mutação cromossômica de cromossomo a mais, né, uma trissomia em pares autossômicos, ó, 45, que se manifesta tanto em mulher, ó, quanto homem, tanto portador de síndrome de Down
masculinos quanto femininos, ok? Bom, próxima mutação cromossômica, tipo de trissomia, nós vamos ter um cromossomo a mais no par 13, é a síndrome de Patot, ok? Então, aqui nós temos uma condição um pouco mais severa, um pouco mais grave em sintomas quando comparada à síndrome de Down. Caso de microcefalia, alterações na face, né? Órbita ocular muitas vezes ausente, com o olho ausente, o palato fendido, o céu da boca aberto, com o lábio fendido também. Tá? Então, aí essa microcefalia não gerando condições lá na vida uterina desse embrião, portanto, se desenvolver de maneira adequada, dando espaço para desenvolvimento do cérebro. Aqui uma expectativa de vida reduzida e com uma deficiência da capacidade cognitiva, da capacidade de aprendizado muito significativa, ok? Então, síndrome de Patot, trissomia do par 13. E para a gente terminar a nossa videoaula, trissomia do par 18, né? Então, síndrome de Edwards, também deformidades faciais, nós temos aqui também malformações de maneira significativa na face, disfunções, mau funcionamento do coração, dos rins e um grave distúrbio aí psicomotor, né? A coordenação motora fina, a capacidade de aprendizado também aí muito comprometida, ok? Então, perceba que tanto homem quanto mulher aqui também podem apresentar esse tipo de trissomia, como a anterior, no caso, na de Edwards, tá? Então, Edwards e Patot, como síndrome de Down, também gerando aí condições tanto para homens quanto para mulheres dessas más formações devido a um cromossomo a mais, ok? Tanto homem quanto mulher, e, portanto, para síndrome de Down, Patot e Edwards podem existir. E no caso aqui de Edwards, nós temos uma trissomia do par 18. Beleza, pessoal? Bom, para a gente finalizar a nossa videoaula, esses erros de meiose que geram cromossomos a mais, tá? De fundamental importância que você saiba identificar que a meiose com erros na produção de gametas, gerando cromossomos a mais e cromossomos a menos, certo? Principalmente nas anáfases, seja na anáfase 1, então erro lá na separação dos cromossomos homólogos, ou na anáfase 2, gerando aí problemas na separação das cromátides irmãs, certo? Então, uma palavra que o material didático gosta muito de utilizar, ao invés de falar de separação, é disjunção. Então, a não disjunção de cromossomos homólogos e a não disjunção de cromátides em anáfases, na anáfase 1, a não disjunção de cromossomos homólogos, e na anáfase 2, a não disjunção de cromátides irmãs, certo? Então, erros nessas fases podem gerar tanto os cromossomos a mais, quanto os cromossomos a menos. Ok, pessoal? Esse slide também vai estar lá no SAF Web. Eu tenho aqui um conjunto de exercícios extras, vale a pena você tentar fazer, ok? Todos estão com gabarito. E lembrando que o link dos exercícios do módulo 10 da frente 1 aí da sua apostila, eu irei disponibilizar para vocês via a Cris, beleza? Até a nossa próxima videoaula, pessoal. Até daqui a pouco.